Cenário político também mexe muito com o mercado financeiro. Os investidores estrangeiros movimentaram mais de 2 trilhões e 800 milhões de reais no mercado brasileiro no ano passado. Nesse período, eles responderam a 62% das negociações. Essas informações são de um novo levantamento da plataforma DataWise. Para falar sobre isso, destrinchar um pouco esses números, eu chamo aqui na tela comigo o José Faria Júnior, que é sócio da Wagner Investimentos. Faria Júnior, boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Faria Júnior, 2 trilhões e 800 milhões de reais. A mente humana nem sabe calcular o que isso representa. É muito dinheiro. E aí há quem comemore, Faria Júnior. Só que eu vejo aqui que esse 62% de volume na B3, representando o investidor estrangeiro, mostra, na verdade, uma grande dependência nossa dos Estados Unidos, dos países de fora. Eu queria que você começasse essa conversa comentando essa dependência aqui do Brasil, porque qualquer coisa que acontece aqui, todos os estrangeiros saem e a gente vê o que acontece com a Bolsa. E além disso, até que ponto, Faria Júnior, essa estrangeirização afeta os mercados, as empresas, as ações que não estão no Ibovespa? E eu falo das small caps, por exemplo. Perfeito. Bom, pegar aqui alguns dados, começando de 2019 para cá. Em 2019 nós tínhamos mais ou menos, tá? A métrica pode mudar um pouquinho, mas 18% do valor aplicado em bolsa por pessoas físicas e 32% por fundos e em torno de 45% para os estrangeiros. Agora, os estrangeiros praticamente aumentaram de 45 para próximo de 60, e essa diferença aí de 15 pontos percentuais, ou um pouquinho mais, foi retirada das pessoas físicas e dos fundos de investimentos na proporção de meia a meia. Então, as pessoas físicas saíram de quase 19 para perto de 12, os fundos de quase 32 para perto de 25%, e aí os estrangeiros ganharam todo esse espaço nas negociações. Lembrando também que é só um ponto importante: 2,8 trilhões foi o volume negociado, mas isso não quer dizer que foi o volume de dinheiro que entrou na Bolsa, na B3 o ano passado pelos estrangeiros, que no final da história foi em torno de 1% disso, né? Perto aí de 26 bilhões de reais. Isso são os negócios feitos de compra e venda de ações durante os dias. Nós tivemos o ano passado um volume bastante baixo de negociação na B3, que foi um volume de 18,5 bilhões de reais por dia, e os estrangeiros dominaram a cena. Bom, um ponto que você colocou também é a diferença entre o Ibovespa e o Small Cap. Só para dar um exemplo e vou arredondar um pouquinho, tá? Se você pegar de maio do ano passado até hoje, o Ibovespa subiu quase 20%, mas o índice de Small Cap ficou praticamente zerado. Nós estamos falando aí de um período de quase 8 meses. Então, ações que não são tão é, preferidas pelos estrangeiros estão muito atrás, basicamente porque quando o estrangeiro vem para um país emergente como o Brasil, ele vai buscar quais ações? As ações de maior liquidez. Então, Vale, Petrobras, o índice financeiro, né, que tem os bancos, Itaú, BTG, por exemplo, a VEG, são ações que chamam muito mais o volume. Já as small caps, por terem um volume, na maioria dos casos, menor, então se tem uma entrada muito forte de dinheiro num dia, num período muito curto, pode gerar uma distorção. E um outro problema do índice de small cap é porque o Ibovespa ele tem bastante peso em commodities. Já o small cap, a base desse índice são as taxas de juros. E o juro da NTN-B, do IPCA mais 2035, subiu de novo. Já está perto de 7,70% ao ano, juro acima da inflação. Então, quando esse juro sobe muito, as ações small cap também ficam para trás. Então, é importante distinguir isso que você colocou aí na introdução.
Faria Júnior, eu vou aproveitar um gancho que você trouxe sobre as commodities, sobre a Petrobras, porque quem lidera essa lista de investimentos trilionários é a Vale, em primeiro lugar, depois a Petrobras e só depois vem outros setores, né? Em terceiro lugar, nós temos o Itaú Unibanco, depois vem o Banco do Brasil. Então, a gente vê que esse levantamento mostra que o fluxo se concentrou muito em commodities. E aí eu queria dizer se essa é uma aposta do mercado financeiro gringo no Brasil ou se é só uma alocação de emergência, uma alocação tática aqui no país. Como você enxerga esse movimento concentrado? Esse movimento, ele deriva basicamente do seguinte: vamos lembrar de um aspecto, né, que está acontecendo novamente hoje, né? O Trump ganha a eleição, o Trump ele impõe um volume muito grande de tarifas e isso começa a gerar um movimento entre os investidores de realocação de portfólio. Ou seja, se você começa a colocar muito tarifa, você começa a ser um país menos confiável, então o dólar começa a cair. Vamos lembrar da invasão da Rússia na Ucrânia, que os Estados Unidos, na época do governo Biden, os Estados Unidos congelaram as reservas russas. Então você já tem um histórico assim, poxa, se eu tenho dinheiro em treasury, esse dinheiro pode ser congelado. Agora o Trump entra e o multilateralismo ele começa a ser destruído e impõe tarifas, começa a forçar o Banco Central americano a cortar juros. O Trump quer aumentar a dívida do americana, porque esse ano vai ser um ano com mais gasto público. Então, em um ambiente de começa a perder credibilidade, porque você pode tomar uma reserva, não estou defendendo a Rússia, mas financeiramente você pensa assim, eu posso perder a reserva. Você impõe tarifas, você força o Banco Central a cortar juros e quer continuar endividando. Então, você começa a perder a confiança tanto nos títulos de dívida dos países. Vamos pegar só um gancho aqui, pegar o Japão, né? A premier japonesa vai antecipar as eleições do dia 8 de fevereiro para tentar ter um congresso mais a favor para gastar mais. Resumo, o juro japonês está no maior patamar em quase 30 anos. O juro americano está subindo porque ninguém está confiando muito nos títulos e o dólar como moeda está caindo. Então, para onde eu vou? Vou para ativos reais: ouro, prata, cobre, que tem a ver com inteligência artificial, urânio também, que é uma tese de inteligência artificial, alumínio, o níquel, que subiu muito recentemente. Vou tirar um pouco do dinheiro dos Estados Unidos e vou colocar em emergentes. O ano passado, o índice MSCI de mercados emergentes tem muito peso em China e China não foi tão bem, ele subiu praticamente o dobro do S&P. Então, há uma realocação, essa realocação vem muito desse movimento de desconfiança. E o Trump turbinou esse movimento agora com a questão da Groenlândia. Só para dar um exemplo, mais ou menos, né? A Bolsa Americana está caindo 2%, porque ontem foi feriado americano, né? Então de sexta para hoje está caindo 2% e o Bovespa subindo em torno de 2,5% nesse mesmo intervalo. Olha a diferença, né? Em tão pouco tempo da Bolsa Brasileira para a Bolsa Americana. Não é porque o Brasil está uma maravilha, mas é porque tem uma realocação de capital. E esse ano, a último dado da B3 teve uma entrada de 7,5 bilhões de reais do investidor estrangeiro. O ano passado foram mais ou menos 26 bilhões de reais o ano inteiro. Em 15 dias já entrou quase 30% desse valor. Faria Júnior, agora é aquele momento da entrevista que você tira da mochila a bola de cristal. Vamos falar um pouco sobre o ano de 2026. Existe um efeito manada reverso que você enxerga? Eu quero dizer, qual gatilho macroeconômico pode tirar essa movimentação trilionária aqui do Brasil ainda em 2026? Talvez uma política monetária americana um pouco mais interessante? Nos Estados Unidos, a gente tem acompanhado a inflação real pelo um instrumento chamado Truflation. Esse instrumento está mostrando que a inflação americana está caindo de meados do Natal para cá. Como isso reflete 45 dias para frente no CPI, eu estou muito ansioso para o dado da inflação do mês de fevereiro nos Estados Unidos, que vamos conhecer em março. Se essa inflação de fato
começar a cair, como está apontando métricas online, isso vai dar um gatilho para o Fed continuar cortando os juros. E isso é bom para emergente também e é bom para as commodities. Eu penso assim, o Brasil ele tem dois pontos muito importantes esse ano. Um, infelizmente, tudo está levando a crer, né, que o Copom pode adiar o corte de juros. Inicialmente eu acreditava que janeiro poderia ser possível, sim, ainda mais que o dólar voltou aí para os R$ 5,35. Mas tem outras questões que estão incomodando. Janeiro já está descartado e a gente está vendo, será que vai cortar março, abril? O mercado já não tem tanta convicção da tese de março, já começa a surgir aí a história de abril. Então, quanto mais adiar, isso atrapalha a Bolsa, porque a Bolsa ela sempre vai bem, esse sempre assim pode ter alguma exceção, né? Mas a bolsa tende a ir bem quando os juros caem. Então, o adiamento do corte de juros não é tão bom, principalmente para as small caps, e a questão política, porque a gente tem uma eleição, vai continuar o governo ou vai trocar o governo? Como a gente tem observado, um dos motivos do Banco Central estar com juro a 15%. É porque o governo está gastando demais. Antes de eu falar, estava até a entrevista aí do Felipe Salto, né? Então o governo está gastando muito. Então, com esse excesso de gasto, o Banco Central pisa no freio, o Tesouro no acelerador e o juro fica muito alto e incomoda. Então, o juro alto é ruim para a Bolsa. Se o governo vai ganhar a eleição, esse juro tende a não cair tanto e isso vai trazer consequências negativas para o mercado de médio e longo prazo. Então a gente tem que entender, ciclo de corte de juros é bom, mas ele só vai ser mais agressivo, a Selic pode voltar para um dígito, quando o governo, seja ele qual for, no final da história resolva atacar o problema fiscal e o juro real do Brasil sair dos absurdos 10% ao ano e vá para um patamar mais razoável, aí a bolsa vai andar mais. Então, corte de juros e eleição são eventos aqui no Brasil que vão determinar muito o andamento da bolsa. Por enquanto tem aí uma certa crença, né, um pouco menos de 50% de chance de trocar o pêndulo político. Então vamos ter que aguardar, ter um pouco de paciência, mas por enquanto, resumidamente, o macro global está muito bom. As commodities fecharam o ano passado no maior patamar de fechamento anual desde 2013. Cobre, alumínio, metálica subindo, né? Por isso que a Vale foi a ação mais negociada e está praticamente em máxima histórica. Então, esse movimento macro global é muito bom para a gente. A gente agora vamos aguardar para ver se o interno ajuda a continuar dessa forma. E quanto mais a situação se embolar, Faria Júnior, mais a gente te convida aqui para ajudar a explicar tudo isso. José Faria Júnior, sócio da Wagner Investimentos, brigadíssimo pelo seu tempo e falar conosco, meu caro. Muito obrigado pelo convite, até uma próxima, tudo de bom. Obrigado.